Muito bem, estamos começando o resumo da lição de número 7 com o título O Ministério da Igreja. Olha como que é importante essa lição, porque o texto aos Efésios capítulo 4, versículo 11 está dizendo: Ele mesmo quem? Jesus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E a continuação depois diz, para o aperfeiçoamento da igreja. Verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Aí alguém vai questionar e dizer, pastor, mas hoje tem tantas pessoas dando escândalo, tantas pessoas na internet, a gente vê tantos casos de pastores, né, envolvidos com tantas coisas erradas. Sim, mas esses não são os verdadeiros pastores. Então nós temos que tomar cuidado, né, para que a gente é, não faça uma generalização, não venhamos generalizar. Aqui a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo de número 16. Vamos agora para a nossa introdução. A introdução está dizendo: nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraríamos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal. Então isso é muito importante. Nesta lição vamos deixar claro que todo crente, ele exerce o ministério sacerdotal. Então, a partir desse momento que você entende isso, você cresce na fé, você também entende que você tem mais responsabilidades para com Deus. Então todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Então nós vamos para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então nós vamos aprender em cima deste texto, viu? Nós vamos aprender em cima então deste título, ó. O ministério da igreja. Então, falando como que a igreja é importante e como que é importante você estar frequentando uma igreja séria, decente, onde se prega a Bíblia, aonde as pessoas ali, né, procuram levar realmente a palavra do Senhor Jesus Cristo como ela é, sem falsificação. Parte primeira, o ministério sacerdotal de todo crente. Então, todo crente é um sacerdote diante de Deus. Agora, na nova aliança, vamos aprender aqui então, no item 1, o sacerdócio no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a prática do sacerdócio, ela é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonial. Então, dessa forma, a evolução do sacerdócio se deu assim, ó, na antiga aliança. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Então, lá no princípio, o cabeça da família eram seus próprios sacerdotes. Depois, no item 2 aqui, assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Então você vai ver na era dos patriarcas o chefe da família exercendo essa função. Você vai ver Jó exercendo essa função. Jó oferecia sacrifício, Jó intercedia, Jó orava pelos seus familiares, pelos seus filhos. No item 3 aqui, ó, da primeira parte, Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Então isso aqui também é muito importante. Por quê? Porque a própria nação de Israel, porque a Bíblia diz assim, ó, em Êxodo 19 e versículo 6, e vós me sereis reino sacerdotal. Então, você, Israel, vocês serão reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o Senhor Deus levantou esta nação. A nação como um todo, ela era uma nação sacerdotal, ou seja, ela estava ali para influenciar as pessoas, para que as pessoas, através de Israel, pudessem chegar-se até Deus. E hoje essa função é da igreja. Essa função hoje é da igreja. No item 4 da primeira parte, no Monte Sinai, o Senhor, lá no Monte Sinai, o Senhor vem limitar então essa função, essa prática sacerdotal, ela é limitada à família de Arão e à tribo de Levi. Então agora a família de Arão e a tribo de Levi é que exercem o sacerdote. Então agora ficou a cabo da família de Arão e a cabo da tribo de Levi. Então somente a tribo de Levi poderia montar ali a tenda da congregação, carregar os itens da tenda da congregação, que eram todos consagrados. Agora no item 2 aqui, no item 2 da primeira parte, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Então nós vamos ver
que essa doutrina bíblica no Novo Testamento ela é confirmada. Diz assim, ó, o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. Então nós vamos ver que o sacerdócio ali na antiga aliança, ele está apontando para Cristo. Tanto é que em Hebreus 8:1 diz assim, ó, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal. Ou seja, o nosso sumo sacerdote agora ele é maior do que Arão. O nosso sumo sacerdote agora ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então está dizendo que um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ou seja, esse sumo sacerdote ofereceu um sacrifício derradeiro. Então ele operou um derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim não mais uma família, tribo ou nação é detentor do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, todos os crentes agora. E Pedro é um grande exemplo disso, porque Pedro, o nome dele era Simão, e Jesus colocou o nome de Pedro. O que é Pedro? É Petros. Petros é pedrinha. O dia que Jesus falou para ele que a igreja jamais seria vencida, Jesus disse para ele assim, ó, como tu és Petro, pedrinha, sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, você é pedrinha, Pedro, eu sou uma rocha. Você é Petros, eu sou Petra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui Pedro entendeu que ele era uma pedra, que ele entendeu que todos os crentes são pedras que formam um edifício. Então ele escreve assim, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então deixou-se bem claro, Pedro deixa isso bem claro, tá vendo? Logo debaixo da nova aliança, o sacerdote era o ministro do culto. Logo debaixo da antiga aliança, o sacerdote era o ministro de culto. Agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Então, agora, todos nós, como sacerdotes, que nós vamos oferecer a Deus? Nós vamos oferecer a Deus a nossa própria vida. Então, em Romanos 12, verso 1 e 2, Paulo deixa bem claro, diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então nós vamos apresentar o nosso corpo, vamos apresentar a nossa adoração, diz assim, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o culto com o raciocínio, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Novo Testamento ele deixa bem claro, nós devemos proclamar também a virtude de Deus, devemos interceder uns pelos outros. Então o papel que o sacerdote fazia, nós agora temos esta obrigação de fazer e mantermos a comunhão direta com Deus. Então essa agora é a função de cada um de nós, que Deus nos encha dessa capacitação. Na item 3 aqui, da primeira parte, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Então essa doutrina de que todos são sacerdotes, ela foi resgatada ela foi resgatada na Reforma Protestante, porque no catolicismo romano o sacerdócio é limitado à figura dos padres, não há função sacerdotal para os membros da igreja. Então ele não é essa função sacerdotal para os membros da igreja, não são ensinados da maneira que nós estamos ensinando aqui. Agora para nós, né? Então nesse caso, no caso ali da igreja romana, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana lá do século XVI. Então esse reformador alemão, e no entender dele, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. Ou seja, qualquer cristão verdadeiro pode chegar a Jesus, pode pedir perdão, pode orar, pode interceder, né? Pode pregar a palavra, pode ser uma bênção. Por isso que o slogan dessa reforma, tem esse slogan, né, que é muito forte, dizendo assim, ó, sola a Escritura, ou seja, somente a Escritura. Então é somente pela Bíblia Sagrada, é somente pela Escritura da palavra, somente pela palavra de Deus. Vamos para a parte 2 da nossa lição, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Então no item 1, o ministério quíntuplo, chamado de ministério quíntuplo, quando lá em Efésios 4:11, o Senhor Jesus Cristo diz, né, Paulo escreve que Jesus mesmo deu para o aperfeiçoamento da igreja, deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos na letra A.
apóstolo. Então, o apóstolo é alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser apóstolo. Quando dos 12 apóstolos, um se perdeu, que foi Judas. Então, quando Pedro fala ali, né, que alguém teria que tomar o lugar de ficar no lugar de Judas, que ele cita também um salmo, então vem aqui algumas qualificações: ter estado com o Senhor, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que como um ofício. Depois vem o apóstolo Paulo, depois vem Barnabé sendo chamado também de apóstolo. No item B, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia revelação do futuro. Então, contudo, na Bíblia Sagrada tem uma distinção. Aqui em Efésios 4:11 é profeta como dom ministerial, e lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5:31, ali é dom de profecia, ou seja, qualquer crente na igreja pode profetizar. Agora, o dom ministerial de profeta não é para todos, é para aqueles que o Senhor levanta para estar cuidando da obra, ajudando na obra. Então, o obreiro que está ali à frente do trabalho, ele pode ser capacitado com este dom para que ele leve a palavra do Senhor ali com aquela autoridade e, através daquela palavra, daquela ministração, seja revelado ao coração da pessoa tudo aquilo que o Senhor deseja, almeja sobre a vida dela, e a encorajando. Então, esse dom é um dom muito necessário à igreja do Senhor Jesus Cristo. Outro dom ministerial evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas, ganhador de almas. Nós vamos ver aqui Filipe, né? Ele foi um dos 7 diáconos, e lá no capítulo 21, versículo 8, ele já é chamado de evangelista. Diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Ou seja, eles foram ficar na casa do Filipe. Qual Filipe? Aquele que era um dos 7, ou seja, um dos 7 diáconos. Então ele era diácono, e agora ele está sendo chamado de evangelista, porque era um ganhador de alma, era alguém que levava a palavra, alguém que trazia as almas até o Senhor Jesus. Letra D, pastores e mestres. Pastor possui a função de apacentar, de cuidar, enquanto que o mestre, ele tem a função de ensinar. São funções maravilhosas, principalmente a função de mestre, né? Porque na maioria das igrejas não tem um credenciamento, mas Jesus nunca precisou de credenciamento. Ele dá o dom e a pessoa passa a ensinar na igreja, passa a ser vocacionado na área do ensino, e a igreja passa a ser edificada através daqueles ensinamentos. No item 2 aqui da segunda parte, o serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra que o diácono foi instituído ali em Atos, no capítulo 6. O diácono, ele é instituído porque havia ali uma demanda, e os apóstolos disseram: nós não temos tempo para resolver essas questões sociais. Então levantou-se 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação. E a palavra diaconeio significa servir, ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. E esse significado aparece lá em Atos 6:2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia, que ocorre 34 vezes no texto neotestamentário, ele também aparece com esse sentido de servir, lá em Atos 6:1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja, então é dedicado mais a essa esfera social da igreja, ou seja, é muito importante, viu? É muito importante. Por outro lado, o presbítero da palavra grega presbíteros, ele significa também ancião. Então, presbíteros, traduzido como presbítero, ele ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento, e em Atos 14:23 nós vamos observar bem aqui a função do presbítero. Olha só como diz aqui em Atos 14:23: e havendo-lhes por comum consentimento eleito, quer dizer, eleito, viu, a pessoa tinha capacidade, que o Senhor tinha capacitado, eleito anciões, quer dizer, presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Ou seja, colocou aqueles presbíteros para estar cuidando da igreja. Então, o presbítero
essa função do presbítero realmente ela é muito importante, que ele pode supervisionar, ele pode presidir e ainda pode exercer uma função pastoral. Então nós temos que entender a função, a importância de um presbítero na igreja. E há pessoas que pensam que a igreja é um lugar de galgar destaque, né? Um lugar de galgar credenciais. Ah, eu sou presbítero há tantos anos, queria ser evangelista. Não, se o seu dom é ser presbítero, é um dom maravilhoso. Inclusive, algumas igrejas, o evangelista ele está abaixo do presbítero, que ele é uma pessoa que ganha alma. O presbítero é aquele que ajuda em todas as esferas da igreja, principalmente na área do ensino e do cuidado com as ovelhas. Parte 3. As qualificações para o ministério. No item 1, qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministeriais nas suas cartas pastorais. Então, o apóstolo Paulo usa várias passagens, ele fala como deve ser a vida a pessoa que vai ser consagrada ao presbitério e ao diaconato. Então, ele dá uma listagem ali de tudo que é necessário. Então, nós vamos ler lá. Ó. Ele diz assim, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra desejo, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou seja, novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta do laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Olha que listagem maravilhosa o apóstolo Paulo nos traz aqui. Então ele diz, né, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. Não significa que a pessoa não tenha pecado, que ninguém é perfeito, mas ela não pode ter uma acusação válida, uma acusação que seja legítima, algum escândalo público. Então, como é que essa pessoa vai servir, vai estar ali como obreiro, sentado num púlpito, por exemplo, né? No item 2, que da parte 3, qualificações da natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também que a necessidade de qualificações de natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo. Por quê? Porque Satanás ele aproveita dessa arrogância. Então a pessoa que ela é soberba, ela não vai aceitar ali, ela é obstinada em sua própria opinião, ela age teimosamente, com arrogância. Então o aspirante não pode ser também irracível. O que é irracível? Que se irrita com facilidade, qualquer coisa ele está irritado, ele é colérico, né? Ele responde mal, ele se irrita com facilidade, procura confusão. Tem obreiros que dão mais problema na igreja do que os próprios membros. Então que Deus tenha misericórdia e qualifique, né? Esse obreiro, que eles entendam também que não tem nem chamado para isso. Por quê? Porque atrapalham a obra do Senhor. No item 3, qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos negociáveis o exercício do ministério, as qualificações morais e sociais, conforme estudado aqui. Então, não podemos abrir mão disso, que Deus nos oriente e que o Senhor continue fazendo obreiros, porque a Bíblia diz, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas a Bíblia diz assim, rogai ao dono da seara para que envie ceifeiros. Então Deus é que faz obreiros, amém? Conclusão, nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos, vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus sem necessidade de mediadores terrenos, né? Nem mediadores terrenos e nem qualquer outro tipo de mediador. Ah, eu vou acender vela para fulano, acender vela para o ciclano. Não, dobre o seu joelho, ora a Deus, fale com Deus. É claro que nós podemos ajudar um ao outro em oração. Eu oro por você, você ora por mim, nós oramos uns pelos outros, mas você tem que dobrar seu joelho e falar com Deus e ser bênção nas mãos de Deus. Amém?
Perguntas, vamos para nossas perguntas. Número 1. Como o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança? Então ele diz, e deixa bem claro, né, que o sacerdócio da Antiga Aliança é um tipo de Cristo, porque Cristo é o sacerdote perfeito e que fez o sacrifício perfeito. Pergunta 2. Qual o movimento histórico que fez o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal, ou seja, que todo crente é um sacerdote? Qual foi o movimento histórico que trouxe isso, né, de volta? Lembrou que está lá na Escritura? Foi o movimento da Reforma Luterana no século XVI. Pergunta 3. Cite 5 ministérios que está lá em Efésios capítulo 11, capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu, quem deu? Jesus. Ele deu o quê? Ele mesmo pôs na igreja, ou deu para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. Pergunta 4, segunda lição, qual é a distinção entre o ministério de profeta e o dom de profecia? A distinção é que o ministério de profeta, ele é um dom, esse dom é ministerial, enquanto o dom de profecia, todo crente na igreja pode profetizar, todo crente na igreja pode ser usado em profecia, que também o dom não é da pessoa. O fulano ele é usado em profecia, ele é o profeta. Não, ele é usado em profecia. Então, qualquer pessoa na igreja pode ser usada em profecia, mas o profeta, como dom ministerial, Deus capacita as pessoas a quais ele vai colocar ali à frente da igreja para que ajude a igreja. Então, esse dom de profeta é um dom ministerial para estar ajudando a igreja no seu aperfeiçoamento. Pergunta 5, quais as naturezas de qualificação do ministério para o ministério ministerial? Então tem que ser a qualificação moral e qualificação de natureza social. Então o obreiro, o aspirante, né, que é a pessoa que deseja o episcopado, boa coisa deseja, mas tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da graça e que tenha um bom comportamento, né, e que tenha uma boa convivência ali familiar e que realmente possa servir de exemplo. É claro que ninguém é perfeito, mas há essas qualificações e Deus é o Deus que qualifica cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família e até a próxima aula.